Olá, pessoal! Estamos começando o primeiro programa do Pod Essa, primeiro de muitos, assim espero, porque realmente são conteúdos incríveis que a gente vai trazer para vocês aí desse outro lado. Tudo que envolve a comunicação, inovação, negócios, enfim. Só assunto interessante para vocês aí desse outro lado. Estou aqui com a minha parceira de bancada, Andressa. Oi, pessoal. Aproveitem e não deixem de se inscrever no nosso canal para acompanhar todos os episódios e muitas novidades que vêm pela frente. E dá essa força inicial, né, gente? Aliás, o primeiro vai precisar de muita força aí desse outro lado, viu? Para isso, a gente trouxe, para aumentar aí a audiência, para trazer assuntos relevantes aqui para vocês, a gente trouxe o Lúcio, o sócio da Crane. Oi, gente, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui fazendo a estreia junto com vocês. Nós que Espero estamos que a gente felizes. comece com o pé direito e que seja um sucesso muito grande. E contem comigo. Estou E aqui para vai poder ser. contribuir. E vai ser, gente. Bom, para que a gente inicie aqui o bate-papo, a gente vai começar com a trajetória do Lúcio, que tem uma trajetória muito interessante aí nesse universo da comunicação. Então vamos começar, Lúcio. Você começou aí a sua trajetória profissional já focando aí no mundo da publicidade, da propaganda ou não? Vamos lá, gente. Eu acho que o começo de qualquer trajetória profissional é muito desafiador, né, para todo mundo. E eu sempre refleti muito em relação a isso, porque a gente tem que tomar uma decisão muito novo, Exato. que vai valer para nossa vida inteira, né? E é uma decisão super difícil. Quando eu fui prestar o vestibular, eu acabei prestando ele já um pouco mais tarde. Eu acabei, né, estudando ali por 2 anos cursinho, que eu não sabia direito o que eu ia fazer. E eu prestei Direito, Psicologia e Publicidade. Meu Deus do céu. Do tipo assim, joga pra Deus o que eu passar, é vontade de Deus é o que eu vou Que seguir. vier, vamos lá. É mais ou menos isso. E aí eu acabei passando em publicidade, né? Passei também em psicologia, mas acabei seguindo para fazer a questão de publicidade, que era o que eu gostava e me identificava ali na época, apesar da gente não conhecer muito, né? Quando a gente começa essa trajetória, a gente não conhece muito sobre a profissão. E foi super bacana. Depois um período de faculdade, né, onde eu comecei a trabalhar também junto com a faculdade. E quando eu estava terminando o curso, né, comecei a fazer o meu TCC, começou a ficar muito apertado o trabalho, né, junto com o estudo. Eu acabei saindo do lugar que eu estava para poder focar realmente no TCC, poder concluir o curso. E também, principalmente, porque eu queria trabalhar em agência de propaganda, né? Acho que o grande, talvez, desejo aí da maioria das pessoas que ingressa, né, é o mundo encantador de agência que a gente vê do outro lado da telinha. E eu também tinha muito esse sonho, né? E que depois você acaba se deparando com uma realidade muito difícil, né? É um mercado realmente muito fechado, é muito difícil de conseguir entrar. Então eu me formei e eu acabei ficando aí 1 ano e meio, quase 2, sem conseguir trabalho. Depois de formado, né? Então, na época da faculdade, eu começava a fazer alguns cursos no grupo de mídia, que era uma área que sempre me interessou dentro da faculdade. E quando eu acabei de me formar e pedir demissão, eu não conseguia mais fazer o curso porque eu não tinha mais dinheiro para fazer, né? Então, contei com uma ajuda da Mara, que na época era gerente do grupo de mídia, que até o Mara, um beijo se você estiver me vendo por aí, uma super querida, e ela me deu uma baita força, ela me colocava como ouvinte para que eu pudesse, né, não deixar de ter aquele aprendizado e aquele conteúdo, e ela me deu uma força no meu primeiro emprego, né, que eu arrumei, que era uma agência de propaganda. Na época era uma agência bem pequenininha, né? Tinham 5 funcionários na agência, mas foi de fato a minha primeira experiência, né? Depois de um período aí de frustração, de tentar se encontrar nesse mercado, eu acabei ingressando lá. Eu comecei lá em novembro, né? E entrei para um período de teste de 3 meses. E em janeiro, quando eu estava para ser efetivado, um amigo meu que já trabalhava numa agência grande, ele me falou que tinha uma vaga na Talent. Na época era uma vaga para trainee, Deus, Talent, né? ainda. Aí o olho brilhou, né? O coração já dá aquela acelerada, você fala, poxa, é onde eu sempre sonhei estar, né? É uma das grandes agências do país. E eu ingressei nesse processo, né? Eu acabei durante esse processo, né, falando para minha chefe nessa agência que eu ia participar de um processo seletivo, e no início ela me deu um baita de um apoio, não, vai lá, né? Até porque era onde de fato eu queria estar, era onde eu me via trabalhando.
Entrando ali também é um passo para ser efetivado, né? Exato. Extrair tudo que você poderia extrair. Exatamente, né? E ali onde eu estava eu não fazia muita coisa, né? Então eu sempre tive uma preocupação, porque eu já era mais velho, né? Porque eu tinha feito cursinho durante um tempo, então eu já era mais velho e eu não conseguia aprender muita coisa. E eu falei, cara, não vou conseguir sair disso. O intuito é explorar cada vez mais a publicidade, entrar realmente De na fato, íntegra. né? Isso uma agência pequena talvez não estava te dando todo esse suporte, né? Exato, exatamente. E aí eu fiz o processo, passei da primeira fase e fui chamado para ir numa segunda fase. Quando eu fui chamado, eu fui, né, conversar com a minha chefe de novo, que eu tenho que sair um pouquinho mais cedo, e aí meio que ela me deu um checkmate, assim, né? Ela falou, acho que você não é bem o perfil de profissional que a gente está procurando, porque a gente queria alguém mais comprometido com o trabalho, né? E aí eu tive uma conversa bem dura ali na época com ela, assim, né? Porque eu tinha consciência de que apesar daquela oportunidade para mim ser maravilhosa, né? Eu estava um tempo procurando entrar numa agência, não era onde eu queria, eu queria não, mas não era onde eu achava que eu tinha que estar para onde eu queria chegar. Né? Então, de fato, aquela oportunidade na Talent, ainda que era só uma oportunidade, era onde eu queria buscar. Né? Então, ali eu fiz um acordo com ela, né? Estufei o peito e falei, não, tudo bem, vamos fazer um acordo então, eu vou ficar até o final desse mês, independente do que aconteça no processo, e a partir daí você tem um tempo para você procurar uma outra pessoa para minha vaga e eu vou seguir fazendo o processo lá na Talent, né? E saí da sala, baixei a cabeça e falei, meu, pedi demissão de novo no segundo emprego, acabei de ser recolocado depois de 1 ano e meio, né? E aí durante esse período eu cogitei sair, morar fora um tempo, porque eu não consegui emprego, foi um período super difícil para mim. E eu saí da sala e tinha feito a mesma coisa, né? Aí veio aquele peso todo, a angústia, mas o processo deu certo na Talent, eu comecei lá. Ai, graças a Deus. Porque E aí, essa questão de ficar sem emprego, nossa, gera uma gente, energia horrorosa, né? Você Porque você tem fica aquela expectativa. muito angustiado. É, muito ruim mesmo. E aí lá eu falo que foi de fato a minha primeira agência, assim, né? Que legal. Onde eu aprendi tudo o que eu sei, não só em termos profissionais, né? Mas em termos de caráter profissional, trabalho, respeito com os colegas, né? Então tenho pessoas que me ensinaram muito, que são meus amigos até hoje, então chefes que hoje são meus amigos, que vêm tomar café aqui comigo, e eu costumo dizer que tudo isso eu aprendi lá na Talent, né? Depois da Talent, eu saí e fui para a Mood, na época que a Mood era uma agência em transformação, então era uma agência de eventos se transformando numa agência 360, né? Era uma coisa super nova, a gente não tinha isso hoje, agências fazendo ATL, BTL, aquela coisa doida. E aí eu fui para lá, meu ex-chefe na Talent assumiu um cargo como diretor de mídia na agência, e era uma agência que não tinha departamento de mídia. E ele me chamou com um grande desafio de a gente precisar construir um departamento de mídia e mostrar ao mercado que essa agência existe. Né? Então, a gente foi com esse desafio. Quando eu cheguei na agência, a agência tinha uma conta, que era a conta de Devassa, que a gente fez, talvez o público lembre aí, a campanha da Paris Hilton, a campanha do Hugh Hefner, todas aquelas campanhas malucas e super deliciosas de fazer. E fiquei lá durante quase 5 anos, né? E quando eu saí de lá, a agência tinha 18 clientes. Olha, que legal. Então, a agência cresceu. Durante esse período, a gente ganhou quase todos os prêmios possíveis de ganhar no mercado. A gente foi a agência mais nova a ser indicada ao Prêmio Caboré como agência do ano, com a campanha de Devassa. Então, foi um período muito legal e foi onde eu aprendi um pouco em como trabalhar e conciliar, né, essa questão de não só ser uma agência, mas ter um departamento de produção de eventos juntos, né, como é que você tem essa visão, né, um pouco mais ampliada sobre a estratégia do cliente, conseguir aplicar isso em outras disciplinas, né? Era uma agência completamente disruptiva, assim, né? Isso é bom porque permite, né, dependendo do perfil profissional, você explorar o extrapola. universo de frentes aí, que é muito Exato, difícil. Tem exato. agência que é mais engessada, né? Então ali era muito gostoso, porque a gente tinha um cliente que era um cliente extremamente ousado e desafiador, né? O dono da agência era um cara extremamente agressivo em termos de negócios e possibilidades, e um time que estava ávido por construir uma coisa que ninguém estava fazendo no mercado ainda, né? Então foi um casamento perfeito. Fiquei lá durante um período muito grande. E aí de lá, talvez Quanto tempo você ficou? eu fiquei 4 anos e 8 meses. Ah, legal. Lá, né? E quando eu saí de lá, eu conversei com o meu diretor, né? Eu falei, tô saindo com a missão de sensação
né, cumprir o que eu vim fazer Sim. aqui, né? Então, de fato, o mercado reconhecia a agência, a gente tinha clientes relevantes, já estava entre os maiores, né, as maiores agências compradoras de mídia do país. E aí eu dei um passo e virei veículo, né? Muito disso se deu por eu não concordar muito como é que o mercado, né, em si, né, a cadeia se relacionava, né, a questão de respeito com o trabalho, enfim, horário de trabalho. Então, tinha algumas coisas que me incomodavam muito. E aí eu resolvi fazer uma transição de carreira. Fui trabalhar no Grupo RBS Sim. como gerente comercial e fiquei durante um tempo também 4 anos e meio, quase a mesma coisa. Foi um período espetacular, onde eu aprendi muito. O trabalho em área comercial é um trabalho muito mais, como é que eu posso dizer, carreira solo, né? Então, Sim. você depende e colhe fruto muito mais do que você planta sozinho. E é complexo, né? A área comercial, esse mundo da área de negócios, ela não é simples, não é só bater na porta que isso acontece, né? Não, você Tem tem muito por trás, né? Você tem uma variável muito grande, né, Andressa? Assim, acho que e eu acho que a principal capacidade de quem está na área comercial é um pouco de capacidade de se relacionar, gostar de fato de pessoas, né? Acho que tem empatia, né? Eu falo que quem se dá bem na área comercial normalmente é um bom ouvinte, Sim. né? Porque as pessoas, acho que antes de vender você precisa criar uma conexão, Exato. né? Acho que as pessoas elas compram aquilo que elas acreditam, né? Mas elas compram de você, né? Então essa interlocução ela tem que ser feita de uma maneira muito bacana e muito fluida, né? E com muito respeito, muita Sim. qualidade e comprometimento naquilo que Até você está para vendendo. criar também essa relação com aquele ser humano ali é muito mais complexo, né? Não é só você fingir uma amizade, ou só procurar como precisa, Exato. não. Aquilo precisa ser alimentado Exato, assim, sempre, né? eu costumo falar que acho que talvez o que eu tenha aí nesses 20 anos, né, de mercado, o que eu tenha construído de mais valioso seja a minha rede de relacionamentos. Exato. Né? Seja os amigos que eu consegui fazer durante esse tempo. Eu acho que isso é o que me trouxe até aqui, isso que vai me levar, né, num próximo passo. Eu acho que é para eles que eu corro quando eu preciso de ajuda e também eu estou aqui quando eles precisam. Né? Eu acho que é esse elo que a gente constrói com as pessoas é o que de fato faz a diferença. Sim. Né? Uma das minhas primeiras chefes do mercado, ela me falou uma frase que eu carrego comigo até hoje, quando eu estava lá na Talent. Né? Ela falou, antes de qualquer coisa, você é o Lúcio. Sim. Você não é o Lúcio da Talent. Né? Então, hoje você está na Talent, é uma baita de uma agência com clientes enormes, você atende uma conta espetacular, que tem um investimento muito grande e todo mundo quer falar com você. Amanhã você pode não estar numa agência E ninguém vai grande. estar nem aí E as pra pessoas você. não vão mais querer falar com você. Né? Então, por isso, você não é o Lúcio da Talent, você é o Lúcio. E o que você construir e zelar pelo seu nome é o que você vai ter no mercado sempre que você precisar. Né? Eu acho que isso é uma coisa que eu carrego comigo até hoje. Tive essa passagem pelo Grupo RBS, que foi espetacular, foi maravilhosa. Nessa época, o meu irmão, ele empreende desde muito cedo, né? Desde os 17 anos. Meu E irmão também é da mesma área, né? também é da mesma área, por uma coincidência de vida, né? Ele acabou empreendendo e montando agências desde muito novo e eu fazendo uma carreira quase executiva em agências, se é que isso existe, né? Mas em um dado momento ele me chamou, né? A gente sempre trocava figurinhas e no final aquela pergunta, quando é que você vem trabalhar aqui? Quando a gente vai trabalhar juntos? E eu não queria voltar para a agência. Né? Eu falei, cara, você sabe que eu não vou, assim, eu tenho uma versão, um modelo de agência, como é que as coisas operam, como é que acontecem, mas eu vou ajudar sempre que você precisar. Até o dia que ele me ligou e ele falou, eu preciso de ajuda, e eu preciso que você esteja aqui comigo. E aí, esse dia, eu falei, puta, vamos sentar e vamos conversar. Então, vamos entender o que você precisa, como é que você precisa, né? Como é que eu consigo te ajudar. E eu acabei vindo, né, para trabalhar com ele em uma das empresas que tinham dentro do grupo na época, que era uma empresa de influenciadores. Tá. E foi um pontapé inicial para a entrada, né? Depois, isso aconteceu em 2018. Depois, no final de 2018, a gente fez uma separação com os outros sócios e a gente acabou seguindo com a Crane, né? Absorveu as outras empresas e seguiu com a Crane aí nessa carreira que esse ano fazem 7 anos que eu tô aqui. Que legal. Mas ele deixou você
entrar aplicando esse modelo de negócio que você acredita para esse universo das agências? Como é que foi esse acordo? Muito, assim, acho que uma das principais coisas que para mim, né, fariam sentido se eu viesse, e acho que foi a única coisa que eu quis combinar com ele quando eu vim, né? Eu falei, eu vou e vamos construir um negócio espetacular juntos, eu não tenho dúvida nenhuma, mas eu quero combinar uma coisa com você, né? Você sabe do meu processo e da a minha aversão a algumas coisas que acontecem, né? Então, o dia que eu não estiver confortável com o que eu estou fazendo, eu vou embora. Eu vou pegar minha mala e vou embora. E você pode pontuar pra gente quais são esses pontos que você se incomodava dentro das agências? Que eu acho que é importante todo mundo aqui entender, porque a agência normalmente tem aquela coisa, né, de se vender sempre a melhor, que entrega, que aqui todo mundo é feliz, que todo mundo aqui, nossa, tá super engajado com o cliente. E nos bastidores a gente vê que na prática muitas vezes não funciona dessa forma, o que eu acho muito triste, porque eu acho que é o mínimo você tratar bem um cliente, uma marca que você tem ali dentro, né? Sim. Então o seu perfil me chama muita atenção, porque eu acho que são poucas agências que se comportam dessa maneira. Então eu queria entender quais são os incômodos que tiveram para você começar a partir e mudar um pouco essa metodologia. Sim, sim. A gente tinha uma coisa, quando eu trabalhava antes em agência, né? Onde você tem um volume de horas trabalhadas muito grande, né? Ou seja, as pessoas precisam sacrificar um lado da vida pessoal muito grande. E isso acontece na cadeia como um todo, né? Então, isso está na agência, que reflete numa produtora, que reflete numa gráfica, né? E a cadeia como um todo acompanha esse ritmo de trabalho, né? E o cliente até que antes era um pouco mais preservado com isso, passou também a ter esse ritmo de trabalho maluco, né? Então, acho que esse, para mim, era um ponto que eu não concordava muito, né? Eu falava, cara, não é possível que a gente precisa trabalhar tantas horas para conseguir entregar. Porque eram os prazos assim que... Exato. Então, assim, eu acho que é uma sequência de coisas que vão se empilhando e que no final a corda estoura, e estourava sempre para um lado da agência e normalmente para um lado da agência mais fraco, né? Então, acho que essa questão do respeito, da empatia com o próximo, né? De você não ser tratado como só mais um número ali dentro, né? Então, assim, eu cansei de ver, né? Por mais que sejam piadas ali, né? Mas toda piada tem um fundo, né? De verdade, assim, de pessoas saindo da agência às 8 da noite e a brincadeira, você vai fazer meio período hoje? Gente do céu. Cara, são 8 da noite, né? Assim, se eu não for embora agora, eu preciso dormir na agência. Então, porque não vale a pena mais ir para casa. Exatamente. E dependendo de onde a pessoa mora, distância, né? Uma série de fatores que é horrível. Então, assim, isso. a gente tinha, por exemplo, o benefício para você ficar até tarde numa agência, normalmente era, né? Pizza, né? Você poder pedir uma pizza, ou você poder pedir um lanche, ou você poder pegar táxi se você ficasse depois de X horas. Exato. Cara, você não tem um banco de horas, você não é remunerado por isso, você não tem. Então você tem um monte de coisas ali, né? Só que, de novo, é um mundo encantador, né, de agência. Ele traz muito uma parte de ter um glamour, você tem festa, você trabalha com artistas, você faz coisas que dão visibilidade para todo mundo, né? Então eu acho que tem um lado que é super interessante, né, e super instigante. Mas tem esse bastidor também, que só quem trabalha que sabe, que só quem está lá que sofre, né? E que as pessoas normalmente não se dão conta disso até estarem lá dentro. E quando uma vez que você está lá dentro, é muito difícil sair disso. Exato. Né? Então, eu acho que é isso que eu não quis trazer. Né? Quando eu vim para cá para trabalhar, acho que uma das coisas que eu falei para o meu irmão, e eu lembro da frase exatamente, era assim, cara, eu não quero trabalhar numa máquina de moer ser humano. Sim. A minha preocupação é essa. Né? Eu quero trabalhar num lugar onde as pessoas consigam trabalhar, consigam ser felizes, remuneradas por isso, né? E que principalmente as pessoas tenham uma vida também, né? Que isso consiga andar e as pessoas consigam conciliar as duas coisas, né? Então eu acho que é isso que a gente busca hoje fazer aqui, não só na Crane, mas nas outras empresas que a gente tem no grupo. E você sentiu uma diferença, por exemplo, principalmente em retenção de funcionários? De melhorias na entrega, ali na ponta mesmo? Você sentiu que isso impactou quando você veio para a Crane para ter essa mudança? Muito, muito. Eu acho que essa é uma pergunta muito interessante, muito legal. Assim. A gente mudou de sede há pouco tempo. Eu vou dar um exemplo, porque eu acho que exemplos tangibilizam muito. Né? E a gente montou uma cafeteria aqui dentro.
né? E o objetivo da cafeteria era, na sede antiga a gente tinha um espaço do café, que era um espaço onde a gente tinha snacks, uma máquina de café, pode ser free, energético, etc. E as pessoas podiam pegar. Quando a gente veio para cá, de fato, tem um espaço para ter uma estrutura de cafeteria, né? E é isso que a gente montou aqui dentro, né? Com o grande objetivo de ter isso como um benefício para quem está aqui, não só para os funcionários, né? Não só para os colaboradores que trabalham com a gente, mas para as pessoas que prestam serviço, para clientes, para fornecedores. Então, todo mundo que vem aqui, né, tem um crédito para poder consumir no café, tomar um café, comer um salgado, enfim, tem um crédito. As pessoas começam a chegar mais cedo para tomar café aqui. Então, hoje a gente é uma agência onde, se você vier às 8h30 da manhã, as pessoas já estão aqui na agência tomando café da manhã. Sim. Né? Então, uma agência onde normalmente eu comecei a ver as pessoas chegando 10 horas, 10h30, aqui as pessoas chegam 8h30. É que você está trazendo uma nova experiência, né? E uma troca entre os colaboradores e todos que vão ter acesso a essa cafeteria, né? Exatamente, Dessa. E também na contrapartida, entre 6 e 7 horas todo mundo vai embora. Sim. Não tem ninguém que fica aqui depois desse horário. Né? Quando fica aqui, muito raramente é quando tem alguma exceção. Normalmente eu estou junto, meu irmão está junto, tem alguém junto da equipe aqui, e você conta nos dedos. Né? Então, 6 horas de fato aqui a caneta cai. Né? A gente tem muito orgulho de falar porque a gente batalha todos os dias para que o trabalho fique dessa maneira. Né? Eu falo para as pessoas que o trabalho é uma parte da vida delas. É uma parte da vida. Né? É importante que a gente tenha isso. Quando acontece, por exemplo, processos de concorrência, bids, é claro que dentro desse formato que vocês atuam, vocês devem, né, tentar ao máximo entregar dentro do período que vocês têm do dia. Sim. Mas processos de concorrência, eles acabam demandando muito e hoje em dia, né, cada vez mais o pessoal do marketing acaba sendo exigente e querendo entregas absurdas. Sim. E até Que mais vale do que o ouro, esperado, né? Que valem ouro e que não tem nenhum custo, nenhum investimento. Como que você enxerga isso também hoje no dia a dia? Vamos lá, eu vou, acho que separar em 2 caixinhas dessa. Acho que a primeira que é legal falar que no processo de concorrência, né, a concorrência é uma demanda adicional que a gente já tem. Então, inevitavelmente, a gente vai ter que se dedicar mais do que o nosso dia a dia. Né? Então, às vezes, a gente fica até mais tarde no processo de concorrência. Né? E a gente fica... Porque muitas vezes é a mesma equipe fazendo, né? Exato. Então, normalmente, quando a gente tem um processo de concorrência, né, a gente está envolvido, né, a liderança está envolvido pessoalmente com isso. Então, a gente acaba puxando e a gente acaba ficando até mais tarde. Né? E tenta evitar muito que o time fique, né, com isso. E uma pessoa ou outra, para ajudar, acaba ficando. Né? Então, esse é um processo que a gente tenta... E depois eu vou chegar na questão, né, do porquê é tão importante a gente tratar com carinho e respeito a concorrência. Né? Acho que o primeiro ponto é esse. Né? A gente se dedica além do que a gente normalmente está acostumado e não é remunerado normalmente por isso. Né? E é uma regra do mercado. Né? Acho que desde que o processo seja feito com respeito e com transparência, está tudo bem. Tem um número gigante de agências para participar, Exato. que eu acho isso já começa... Por aí a falta de respeito, né? Exato. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. Aí acho que o segundo ponto vem na questão do processo mesmo de concorrência. Sim. Né? Eu acho que deveria, de alguma maneira, ter uma regulamentação, não sei se é essa a palavra, mas que os processos seguissem, né, alguns padrões, algumas policies. Né? Então, assim, poxa, você tem que ter uma quantidade máxima de agências que você vai chamar. Né? A gente já participou de concorrências que a gente foi, na verdade, convidado e declinou, mas assim, com 23 agências participando. Gente, como que avalia 23 com 16 assim? agências participando. Assim, cara, isso não é um processo de concorrência, isso não é saudável para ninguém. Né? Porque, de novo, você tem 23 empresas trabalhando além do normal, com pessoas trabalhando horas a mais, né? E que aí cada agência tem o seu controle. Né? No nosso caso, normalmente a gente faz banco de horas. E isso gera um custo financeiro para a agência. Então, isso gera um custo financeiro para a agência. Né? Isso onera as horas de quem trabalha na agência. Né? Então, eu acho que a primeira coisa é ter muito respeito com esse processo. Segunda coisa é prazo. Né? Acho que é ter concorrências bem planejadas ao lado do cliente para que dê um prazo suficiente para que a gente possa construir um trabalho de qualidade. Né? Eu costumo falar que por mais que a gente corra, eu não consigo fazer nada de qualidade sem prazo.
né? Eu preciso ter um tempo mínimo para que eu consiga Não vai apresentar. avaliar o melhor que às vezes você Exato, poderia entregar ali, exato. porque o prazo está Então, surreal. eu acho que tem essa questão do prazo para que a coisa seja entregue, né? E um ponto também que acho que vale muito a pena chamar atenção é o tempo de apresentação. Né? Então, assim, às vezes a gente é chamado para uma concorrência, a concorrência é super complexa, a gente prepara um material, sabe, no potencial máximo do que a gente pode fazer de legal, e aí o cliente dá 30 minutos para a gente apresentar a concorrência. Como que reduz, né, tudo isso em 30 minutos? Cara, não dá para a gente apresentar. Não dá para apresentar. Né? Então, eu falo assim, poxa, tem que ter um tempo mínimo para a gente apresentar. Né? No nosso caso, por exemplo, a gente sempre estrutura uma pesquisa quando a gente vai fazer para poder embasar o que a gente está apresentando. Né? A gente trabalha num fluxo que tudo parte de dados e a partir daí a gente começa a construir as outras coisas. Então, eu tenho uma parte de pesquisa que, por mais que eu enxugue, normalmente eu tenho, cara, 20 slides de pesquisa para poder dar o contexto, para depois eu cair naquilo. E aí eu tenho que cortar a pesquisa, aí o cliente não entende de onde saiu aquilo. Né? Então, acho que também o tempo para que a gente possa ter uma apresentação com tranquilidade, o cliente possa tirar dúvida, possa de fato entender e prestar atenção no que a gente está fazendo. Né? Acho que a gente já vive hoje um desafio muito grande. Né? Assim, cara, acho que desde a pandemia, talvez eu tenha apresentado 2 concorrências presenciais. Sim. De muitas caiu, que eu fiz. Né? A gente perde muito quando a gente está apresentando uma concorrência de um modo virtual. Né? É difícil você reter a atenção de quem está lá. A gente perde o pulso. Né? Então, para vocês que trabalham no dia a dia com o cliente, que estão, quando a gente não está fisicamente... Não, o brilho é outro, né? Porque assim... quando você vai passar sei lá, um monstro, se tem um caveiro... O impacto é diferente, o impacto né? é completamente diferente de uma telinha que o cara tá ali, se o isso. celular dele vibrar, se chamar já distraiu, já tirou ele do foco principal ali, Exatamente, né? Exatamente. Uma coisa que eu falo assim, né, para quem é comercial ou para quem está trabalhando e apresenta um trabalho desse, tem uma coisa que é o dedo no pulso, né? Quando você está presencial, você consegue sentir como é que está a audiência. Exato. Cara, isso aqui está indo bem. Isso até aqui se o cliente está gostando ou não. O cliente não está gostando disso. Esse assunto está rendendo, então estica mais isso aqui. O pessoal sobe agora da câmera, sim. não sabe então agora, nenhuma. exato. Então você não sabe. A pessoa assiste a concorrência de câmera fechada. Você não consegue Nem ver a se a pessoa tá reação dentro. da pessoa, se ela está Então, gostando, isso, se está né? sendo interessante, se está sendo algo que vai agregar realmente. Exato. Você tem esse feeling quando Exato. você vê a pessoa, quando você tá com ela, né? Agora, quando tem uma câmera fechada, você não tem. Exatamente. É um tiro no escuro. É um tiro no escuro desse. Então, eu acho que é muito desafiador, né, pra gente hoje. Acho que o nosso mercado está um pouco assim, Tá um né? pouco assim. Tudo entra através de uma concorrência. Até mesmo as indicações que antes aconteciam com mais frequência, para o cara te passar uma conta também é mais difícil. Muito mais difícil. Os investimentos mudaram completamente. Não existe mais aquele FII mensal incrível. Investimento principalmente em mídia, né? Você que fez essa transição para o ON. Aquele caminhão de dinheiro, são pouquíssimas marcas que colocam hoje anunciando, que é o que rentabiliza muito o nosso mercado. Então, tudo mudou e também teve uma questão que eu acho que é interessante falar, que é o custo desse profissional. Muito. Né? É muito alto. Então, assim, para fechar essa conta, muitas vezes, tá todo mundo meio que batendo cabeça aí, né? Porque, às vezes, é interessante uma marca pelo portfólio que ela pode trazer, porém, não é condizente o investimento que ela tem para te oferecer. Você fala, amigo, como que eu fecho essa conta? Não, né? E aí, acho que tem um processo, né? Que é um processo de formação de bons profissionais no mercado. Sim. Que acabam se perdendo um pouco. Né? Se formar um bom profissional leva tempo. Exato. Quando você tem um recurso muito reduzido para você contratar um talento, para você acelera esse processo. Né? Então, você pega uma pessoa que estava numa posição que ganhava 1 e essa pessoa sai, você vai colocar alguém que ganha meio. Então, provavelmente, você não consegue ter aquela mesma pessoa, né? Ou seja, algo similar naquilo ali. Você vai subir alguém de cadeira. Né? E normalmente, essa subida de cadeira, você sobe pessoas que às vezes não estão prontas ainda para aquilo. Exato. Né? Então, vocês devem lidar bastante com isso, de pessoas reclamando de uma juniorização, por exemplo, do mercado. Muito grande. Né? Muito então, grande. isso é um reflexo disso. Assim. Então, hoje você tem agências que atendem contas que o FII não paga a equipe. Aí a agência tem que usar de outros métodos, incentivos, etc., para fechar a conta do FII.
Então, ela tem uma equipe um pouco mais júnior. Aí o cliente reclama da qualidade, mas, ao mesmo tempo, o FII que ele paga não comporta isso, né? E do lado do cliente também, a dor é a mesma, gente. E também tem a juniorização Também do a outro lado dor é a também, mesma, porque que do não lado tem um dele entendimento, também- nem sabe passar um briefing. Do lado dele Né? também. Então, e aí acaba, claro que sempre acaba caindo pro lado da agência, mas as marcas também estão super despreparadas Não, nesse sentido, né? e com redução de orçamento também, né, Van? Então, as marcas também hoje têm gaps dentro da equipe, tem posições que ela não consegue repor, é um reflexo do nosso mercado como um todo, né? Eu acho que antes a gente tinha um canal de investimento, quando eu falava de comunicação e marketing, que era uma coisa, talvez um balaio único, né, que facilitava. Hoje você tem isso dividido em muitas verticais. Exato. Em muitas possibilidades. Você pulverizou muito investimento. Né? Ou seja, você tem uma cobrança de entrega com mais volume, mais qualidade ano a ano, um orçamento que normalmente não acompanha esse crescimento e às vezes ele até reduz. Né? Então você tem uma meta maior com um orçamento menor de um ano para o outro. Né? E isso não acontece só na parte do orçamento da porta para fora, da porta para dentro também está acontecendo. É o que impacta diretamente na qualidade do trabalho como um todo, da cadeia inteira. E você acha que isso acaba sendo, eu acho, um super agravante, porque vai impactando, e eu acho que a gente perde muito, né? Porque a nossa área tinha um brilho, né? Por mais que tinha um glamour, tinha uma coisa toda que talvez não fosse tão necessário manter, mas eu acho que essa questão que já entra desde uma concorrência que a gente já não consegue mais apresentar, né, presencialmente, a juniorização, isso está causando um grande impacto. Acho que são poucas marcas hoje que têm um investimento relevante que conseguem impactar nessas várias vertentes que você falou, né? Então, como que faz um investimento um pouco menor? Como que você impacta todas essas frentes que hoje você tem para impactar? É muito mais difícil. E a conta muitas vezes não fecha, né? Exatamente, exatamente. Acho que hoje a gente tem um desafio enorme olhando para muitos aspectos diferentes, né? Então, primeiro você tem um desafio hoje que é esse, assim, né? Tem um mapa que todo mundo já deve ter visto em algum momento, né? Que assim, há 15 anos atrás, o que a gente tinha de opção de compra de mídia, por exemplo? Exato. E o que a gente tem de opção hoje? Nossa. Né? Então, sei lá, eu saí de 50 opções, né? Hipoteticamente falando, para 5.000 opções. Sim. Né? Então, hoje a gente não consegue acompanhar o que tem e o que está fora surgindo. os influenciadores que viraram mídia também. Exato. Então, exato. muitas E aí, frentes para organizar. E hoje é tudo, né? Então você tem tudo. Então hoje você não tem mais uma estratégia só que funciona. Você tem um compilado de muitas coisas que podem funcionar. Né? Então eu acho que o grande desafio hoje de quem está numa cadeira, tanto da agência quanto do cliente, né? E do veículo também, porque faz parte disso, ele entender como é que ele compõe dentro desse cenário, né? É assim, qual que é a melhor estratégia dentro da minha realidade hoje financeira, né? Então hoje, por exemplo, fazer campanha para uma TV aberta é legal pra caramba, apesar de todo o questionamento que existe de resultado, mas é para poucas marcas hoje. Só para quem vai atingir a massa que está ali, Que tá é a disposto audiência que está disposto a assistir, né? Porque e que realmente está disposto mudou. até a pagar por uma dispersão. Exato. Hoje. Né? Então, quando a gente, com essa evolução do digital, onde tudo a gente consegue, de certa maneira, metrificar, né? Os clientes cobram que essa mesma lógica você leve para qualquer meio que você for comprar. Né? E tem meio que você não consegue metrificar dessa forma. E aí começa a ser questionado. Então, qual é a eficiência de uma TV aberta, por exemplo? Hoje, né? Como que eu mensuro o ROI de uma TV aberta? É super difícil. Nossa. É super difícil. Né? Então, não é que não dê ROI. A gente tem certeza que dá. Mas como é que eu mensuro isso? E como é que eu coloco numa mesma lógica de retorno de investimento que o cliente tem numa campanha de performance? É completamente diferente. Né? Por isso que hoje o cliente tem dentro dele caixinhas de performance, caixinhas onde ele trabalha uma coisa mais institucional, construção de marca, equipes diferentes, pensando em skills verticais, né? Para cada composição que ele precisa fazer. Né? Hoje, num pós-pandemia, né? Se fala muito de experiência, de que nunca se falou tanto de experiência. Experiência, né? Então, hoje a questão dos eventos, a questão de estar na rua, a questão de você, né, o tete a tete com o consumidor. E as pessoas, a gente até comentou isso, né, antes do programa, falando que as pessoas estão pagando caríssimo para ir em shows, para poder ter experiência, né? E falar, pô, eu estava naquele show. Exato. Tudo que envolve essa experiência, Exato. né? Até os próprios shoppings estão tentando se renovar, tentando ver tudo que possa gerar essa experiência, que é o que hoje mais pede. Eu acho que hoje tem assim, não é só um desafio de você fazer,
mas é primeiro de você entender. Né? Assim, hoje você tem muitas possibilidades, muitos comportamentos que mudam, né? E a gente não sabe para onde isso vai levar ainda. Né? Todo dia tem uma coisa nova. Mas é muito desafiador. Uma marca de varejo, por exemplo, né? Uma marca de bens que tem um produto no mercado. Qual que é o desafio de uma marca que vende um produto na gôndola do mercado se as pessoas cada vez menos vão até o mercado? Exato. Então, antes você ia no mercado, né? E eu sou uma pessoa que adoro ir no mercado e passo horas no mercado, andando no corredor, para olhar o que tem de novidade no mercado. Sim. De fato, para comprar aquele produto novo, para comprar... Como é que você impacta e faz a pessoa consumir um produto novo se ela não vai até o ponto de venda? Né? A maioria das pessoas agora pós-pandemia, a maioria não, mas uma boa parte delas pós-pandemia faz a compra do mercado pelo aplicativo. Nossa, eu sou uma dessas. A não ser que eu, sei lá, vou fazer um jantar, alguma coisa, que aí eu gosto de escolher o que eu vou cozinhar. Isso. Mas fora isso, imagina, o Rap Turbo ali. Isso. Então... 10 minutos legal. tá em casa. É legal que vai muito de encontro com a estrutura da Crane, né, nesse sentido, porque a partir do momento em que um único canal ele não vai atender a jornada do consumidor, você tem que explorar todas as vertentes e todos os caminhos, e que são muitos e que se atualizam o tempo todo. Exato. E a Crane hoje ela tem várias vertentes, várias frentes de atuação, né, que você pode contar um pouquinho mais pra gente, que ela consegue realmente atingir, seja em performance, em branding, em eventos, em dados. Conta mais pra gente um pouco mais. Hoje a gente está estruturado, né, dentro de um grupo, que é o Grupo CRN. Né? Então, a Crane é a empresa-mãe que deu origem, né, a isso. E a gente conta com 4 empresas dentro do grupo hoje. Então, tem a Crane. A Crane a gente não se coloca numa caixinha de agência mais, a gente se coloca, né, se posiciona como uma consultoria criativa. Né, que, de fato, é o que a gente se propõe e gosta de fazer, que é falar de negócio. Né? E a partir dessa visão de falar de negócio, enxergar a comunicação como ferramenta, não como obrigatoriedade. Né? Então, a gente gosta que o cliente venha falar com a gente, independente dele ter uma campanha ou não. Porque o nosso tesão aqui é falar de negócio, desafio de negócio. Né? E às vezes nem é momento dele fazer comunicação, mas é momento dele entender o comportamento do consumidor, dele entender um concorrente, dele se posicionar, em qual mercado que ele vai entrar e por quê. Né? Então, a gente gosta de conversar um step antes. Né? E aí, a partir da Crane, né, a gente começou a ganhar muito conhecimento há 7 anos atrás, na parte de dados, na parte analítica, né? Não só na análise das campanhas, né, de mídia, mas na parte de análise de comportamento de consumidor mesmo. Né? Então, a gente fez um processo, uma imersão analítica junto com o cientista de dados, chamado Ricardo Capra, que trouxe um enriquecimento enorme para a gente. Né? E todo o time passou por essa imersão, entendeu o valor dos dados e como é que usa isso. E a partir daí, o ano passado, a gente fez um spin-off de uma parte de dados que a gente tinha dentro da Crane e criou o DataMill. Então, o DataMill hoje é uma empresa, né, que a gente costuma brincar ali, que é uma fazenda de insights. Né? É um moinho que moe dados para gerar insights. Né? Onde a gente tenta sempre extrair, de forma analítica, um insight criativo. Né? O que vai dar, de fato, o gatilho para que a gente pense na estratégia, na campanha, no conceito criativo do cliente, mas tudo isso partindo do embasamento de fato e não só apenas no feeling. Né? A gente brinca que os dados sintetizam o feeling, né? Ele valida se aquilo que a gente tem de sentimento é ou não real. E acaba tendo menos risco também de erros, né? Exato. Então é mais assertivo você ir pelos dados também. Perfeito, né? Van. Assim, a gente costuma brincar aqui que cara, os dados eles estão ali para serem usados. Né? Se você não está usando, seu concorrente está usando. Exato. Isso. Então, a gente tem que usar. Eu acho que é o mais rico, né? Que você pode ter são dados, né? E aí, com isso, você consegue tomar várias decisões através. Né? E tomada de decisão rápida. Então, hoje, por exemplo, né? Cara, hoje a gente consegue corrigir rotas no meio da campanha. Né? Porque eu consigo, através de coleta de dados, entender se aquilo está ou não funcionando e corrigir de maneira muito rápida. Né? Então, acho que essas tomadas rápidas de decisões são super interessantes. Né? Então, o DataMill ele veio para ocupar esse espaço dentro do mercado, né? E não atende só as nossas empresas aqui, ele atende o mercado como um todo. Consegue talvez até atender agência ou não? Atende agência, atende legal. clientes, a gente atende veículos. Então, o DataMill ele é uma empresa especializada que a gente faz desde pesquisa
para embasamento de produto, para lançamento, para validação, etc., até construções de plataformas que envolvem dados. Então, a gente tem clientes hoje bem grandes que a gente tem plataformas de tecnologia construídas para melhora de performance comercial. Legal. E aí é tudo através de dados, através de análises, a gente consegue fazer isso, né? Então, tudo que isso fica embarcado, a parte analítica, dentro do DataMill. Aí a gente tem a Shine. Shine é a nossa empresa de brand marketing, de live experience. Então, tudo que é experiência do consumidor, a Shine é responsável por levar isso para o mercado. Né? E aí a gente está falando aqui de desde grandes feiras e eventos, como uma Comic Con, que a gente já fez muita coisa, até ativações, positivação. A gente tem clientes aqui que são nacionais, a gente faz positivação nas lojas, virada de campanha no Brasil inteiro. Né? Então, a Shine atende todo um escopo de eventos e ativação. E a gente tem a Arcode, que é uma empresa de cenografia. Que aí, quando a gente montou a Shine, a gente também quis ter uma empresa de cenografia para poder controlar melhor e garantir qualidade, rentabilidade e prazo no processo de produção. Que legal. Então, hoje a gente tem essas 4 empresas que formam aí vamos dizer, os 4 pilares principais do nosso ecossistema. Que legal. Não, e é super bacana conhecer, porque não é toda agência que, né, trabalha dessa forma. Claro que pode ter coisas parecidas, né? Mas eu acho que cada uma tem a sua característica e eu sou super fã assim, da Crane, porque consegue trabalhar, né, todas essas frentes e principalmente a parte de dados, que eu acho uma parte muito rica e que a partir dali você consegue tomar várias decisões importantes, né? Muito, Van. Assim, a gente tem clientes hoje que a gente presta só consultoria na parte de dados. Clientes que têm outras agências que já atendem e eles estão aqui com a gente para ter uma parte consultiva, uma parte analítica, uma parte de inteligência, né, de dados. Então, eu acho que essa é uma parte realmente muito importante, assim, de que de fato é o core de tudo que a gente faz. Né? A gente costuma brincar que nada do que a gente faz aqui não tem antes uma validação, né, da parte de pesquisa e dados. Que bacana. Tem uma pergunta voltada para marcas que você já atendeu, alguma campanha que foi realizada, porque assim, até o que a Van tinha comentado, as agências elas acabam se vendendo muito como as melhores e no dia a dia é outra coisa. Queria saber se tem alguma campanha que vocês tiveram que se adaptar, que teve algum desconforto no meio da divulgação, que vocês tiveram que mudar a rota e através de dados ou informações vocês conseguiram mudar esse cenário e trazer um resultado positivo. Tem algum case que você queira compartilhar com a gente? Sim, sim. Eu acho que imprevistos eles sempre acontecem. Na nossa área, então. Gente, eu acho que quem vai trabalhar com isso tem que estar preparado também, né? Eu costumo brincar que não é só a parte de eventos que tem imprevisto, né? A parte da campanha também tem imprevisto. Sim. Né? E tem coisas que acontecem que fogem ao nosso controle. E talvez essa seja uma das coisas também legais, né? A gente ter essa possibilidade de se adaptar. Então, acho que todo mundo que trabalha já passou em algum momento, né, por alguma situação, uma saia justa. Eu acho que teve uma que a gente passou aqui que, para mim, foi muito marcante, assim. A gente estava fazendo uma campanha para um cliente super grande e era um cliente que o produto dele era um contraceptivo, né, voltado para mulheres. E a gente tinha uma artista que a gente contratou, né, para ser a figura que, né, a porta-voz do contraceptivo, né, e a grande mensagem ali era, né, ao usar esse contraceptivo a gente reduz extremamente o risco da gravidez, né? E ela, como porta-voz, no meio da campanha, ela anunciou que ela estava em um relacionamento homoafetivo. Meu Deus! Com uma menina, né? Meu Deus do céu. E aí, assim, de novo, são coisas que saem do nosso controle. Né? Saem do controle, né, da agência que a gente contratou de gestão de talentos. Mas quando você trabalha com artista, sai muito... do controle, assim, e aí a gente tem que dar um jeito de tentar transformar aquilo em uma coisa positiva, né? Então, a gente vai, alinha, faz reuniões, né? Senta com o cliente, define uma estratégia. Normalmente, a gente aciona o pessoal também nessa hora de PR, né? E aí, a nossa parte de dados, nessa hora, por exemplo, entra com uma parte de pesquisa. Então, a gente liga ali as máquinas e deixa levantando tudo que está sendo falado sobre aquilo, qual o tamanho da repercussão que o assunto está tendo, quais assuntos principais abordados dentro daquilo, para ver como é que a gente puxa isso para a campanha e conseguir conectar com o que a gente está falando. Né? Então, são coisas que acontecem e no meio do caminho a gente não tem como voltar atrás,
tem que olhar para frente e fazer as adaptações. Ajusta a rota e vai em frente. Ajusta a rota e vai em frente. Exato. Né? Mas eu brinco que cada campanha é uma surpresa, gente. Dificilmente a gente começa uma campanha e ela vai do começo ao fim super tranquilo, né? Sim. Sempre no meio do caminho a gente tem algum percalço, alguma coisa que a gente tem que... Somos humanos, né? Exato. É claro que a gente usa muito hoje a inteligência artificial, mas, querendo ou não, somos humanos. No então, fundo é isso, né? Acontece. Não, e eu acho que é uma coisa legal, assim, dessa, porque a gente não só é humano e tudo que a gente faz também né? É feito para as pessoas, né? Sim. Então aqui a gente costuma falar que a gente é people-centric, muito mesmo, na veia. Né? Então, tudo que a gente faz aqui no grupo, né, a gente faz com as pessoas e pelas pessoas e olhando para elas nessa jornada inteira. Né? Então, não tem como a gente ser passível e não errar e não... Cara, mas eu acho acontecer. que ainda mesmo assim vale um alerta que é muito importante você ter uma agência preparada para poder mudar a rota. Porque falando assim, parece que nossa, ó. Não, parece vamos lá, que foi vamos tranquilo. mudar a rota. Não é. Isso não é nós só mudar, é mudar e saber o que está fazendo. Porque exato. assim. A chance, né? Já começou algo dando errado. A chance disso degringolar é pior. Então, acho que é importante você também ter uma agência preparada que vai te dar esse suporte, né? Mudar aí a rota para que as coisas sejam ajustadas da melhor forma. Exato. Né? Não, e eu acho que tem um ponto, assim, gente, que é super legal, né? E é legal que a gente tenha essa consciência, né? E talvez a propaganda e a publicidade seja uma das poucas profissões onde a gente tem uma possibilidade de ter um impacto social enorme. Exato. E, de fato, a gente tem isso. Né? O que a gente faz e produz tem uma visibilidade muito grande, impacta muita gente. Isso traz uma responsabilidade gigantesca porque a gente está fazendo. Né? Então, a gente tem que ser muito responsável com aquilo que a gente está comunicando, porque aquilo vai chegar nas pessoas, no consumidor final, e vai trazer um impacto para eles ali. Né? Então, a gente brincou, né, dessa questão que foi uma saia justa que aconteceu nessa campanha, mas essa campanha também teve uma coisa que a gente fez, né, que a gente não esperava se deparar com isso, que essa campanha a gente criou um chatbot. Né? Já faz muitos anos ali, não era moda ter chatbot ainda, mas a gente criou um chatbot dessa artista. E a ideia era que essa artista interagisse esse chatbot, né, com a audiência para poder passar, né, o conteúdo que a Anvisa permitia, né, que a gente falasse ali, que não tivesse restrição, mas sobre os métodos e principalmente sobre conscientização. Porque o que a gente falava muito, né, era isso. Cada mulher tem um momento de vida e cada momento de vida tem um método contraceptivo que se adequa melhor àquilo. Para quem quer ter filho em um curto período de tempo e um período maior para quem não quer ter filho, né? Cada método vai se adaptar e é importante que a mulher conheça. Esse era o objetivo do chatbot, né? A audiência começou a interagir com o chatbot e tinham pessoas, por exemplo, que estavam em depressão e que entravam no chatbot e falavam, mandavam mensagens como, poxa, que legal que eu posso conversar com você, eu posso desabafar porque eu não consigo falar com ninguém, porque eu estou pensando um monte de coisa ruim, eu não quero fazer isso. Assim, e é super delicado. O chatbot não foi construído para isso. Era um outro... A gente não imaginava que isso fosse chegar. Chegar nessa proporção, né? E que as pessoas, de fato, estavam desabafando com o artista nesse chatbot, né? E aí é uma coisa de que a gente senta com o cliente, faz uma reunião com ele, tá chegando esse tipo de pergunta, como é que a gente se posiciona, como é que a gente direciona, né? Como é que a gente ajuda essas pessoas que estão passando por isso. Sim. Porque também, de novo, é a nossa responsabilidade de estar comunicando, de estar provocando esse canal de conversa. Também é uma responsabilidade de poder acolher quando isso acontece. Exato. Né? Até porque isso pode ter uma repercussão até negativa, né? Se acontece algum fato, Exato, alguma coisa. Exato. Então, é super legal. Assim, a gente não vai mesmo saber nunca o que a gente vai encontrar no final de uma campanha. É tudo muito sensível, É tudo né? muito sensível, exato. Tudo muito sensível, mas é uma sensibilidade que a gente adora, né? Tá no sangue. A gente gosta, né? Como a gente gosta. Depois vê tudo no ar. Às vezes, né, não foi da melhor forma como queria, como planejado, mas tá lá. Exato. Né? Então, isso é muito gratificante, né? Porque muito. a gente sabe de toda essa dificuldade que existe por trás dos bastidores e não é todo mundo que sabe, né? Sim. Então, é desafiador hoje em dia e eu acho que cada vez, né, mais está sendo desafiador você ser publicitário, né? Tá. Então, entregar todo esse mundo aí de oportunidades, então acho que está bem desafiador, né? Eu acho que cada vez mais, Juan, assim, é difícil a gente
falar o que é ser um publicitário, né? Porque antigamente, assim, o publicitário era quem trabalhava com publicidade, normalmente não era formado nisso. Eram pessoas que vinham de diversas áreas e acabavam caindo na publicidade. Depois a gente passou a ter pessoas que são formadas em publicidade trabalhando. E hoje em dia você tem pessoas que fazem publicidade, né, porque divulgam produtos, vendem, etc. E que são N profissionais diferentes, que são pessoas com mais idade, são crianças, que são influenciadores. Hoje em dia, qualquer pessoa comunica. Qualquer pessoa tem o poder de fala, qualquer pessoa consegue engajar uma audiência. Né? Então, você hoje em dia, você consegue divulgar um produto e vender na sua rede social, para os seus amigos. Isso é uma publicidade? Independente de você colocar isso ou não numa caixa de publicidade. É transmitir a mensagem, né? E é o que a publicidade tenta trazer também, né? Nessa comunicação. Exato. Então, eu acho que cada vez menos a gente tem isso de maneira, como é que eu posso dizer, definida, né? Cada vez mais isso é um pano de fundo para a construção de conversas, né? Também acho. E fica um pouco mais libertador também, Exato. né? Ter vários caminhos aí para seguir também. Exatamente. Né? Mas e aí, Andressa, vamos pro nosso momento Pode Essa? Pode essa? Não sei, eu acho que pode, não sei. Vamos lá. aqui na nossa caixinha de perguntas. Nós temos aqui uma caixinha de perguntas com alguns assuntos da atualidade, negócios, marketing. Fique à vontade para sortear. Legal, vamos lá. Vamos pegar um. Aí daqui. Vamos orar para ler. Primeira pergunta. Quais são as maiores mudanças que você observou no processo de concorrência de agências ao longo dos anos? A gente falou um pouquinho disso aqui. A gente falou. Mas eu acho que é legal você falar, né, quais são as maiores mudanças que aconteceram. Que você deu uma citada já, mas acho que vale reforçar, porque esse assunto incomoda muita gente. Muito. Então eu acho que é bem bacana você falar assim. Eu acho que o processo de concorrência como um todo, gente, ele vem mudando e vem tentando acompanhar, né, um pouco dessa realidade que a gente trouxe, né? Não só da parte positiva, mas também da parte negativa de agências e clientes. E eu acho que hoje não existe talvez um modelo de concorrência ideal. Acho que cada cliente tenta fazer, né, o que para ele é o mais próximo, né, do ideal, ou dentro de uma realidade do que ele possa fazer. E eu acho que cada agência tenta, da maneira dela, se adequar a isso. Né? Acho que o que a gente pode falar e o que vale a pena ser discutido nisso, né, é que, de fato, a gente precisaria ter uma mudança. Né? Eu acho que chegou, na verdade, o momento para acontecer uma grande mudança, né? Do qual eu sinto, pelo menos na minha opinião, que não vem essa mudança. Aliás, tem piorado. Né? Exato. Os bids não estão bem estruturados. O que pede ali para ser apresentado normalmente não é o que a marca ou até o setor de compras precisa ver. Não vai ser executado. Né? Exato, né? Então, e quando não vem aquele investimento de você trabalha com a verba X, de repente, um exemplo, 10 milhões, de repente agora a gente só tem 800 mil. Exatamente. Meu amigo, mas eu tava fazendo toda uma concorrência em cima de 10, aí agora o que mudou? Exatamente. Né? Então, assim, tudo isso eu acho que são estratégias que não funcionam para marketing nem para compras. Todo mundo acaba perdendo, porque você coloca energia, disposição, você, né, coloca uma série de frentes ali para poder ganhar um processo que não vale nem competir, porque não é justo do início ao fim de como acontece, né? Então, acho que tem que ter uma mudança muito drástica aí, que eu não sei nem por onde começar, viu, pessoal? Aliás, se vocês tiverem sugestões, coloquem aí pra gente. Sei lá, alguém que venha com algo diferente, porque de verdade, até pra gente começar a fazer processos mais justos, né? Regulamentar esse... Com mais qualidade mesmo. Com mais qualidade e que também não onere tanto as agências, porque realmente é aquilo, a gente não tem uma equipe exclusiva para colocar para fazer uma concorrência. A gente coloca nossa energia, nossa força, todo o amor que a gente quer para ganhar aquela conta. E muitas vezes você coloca extras ali. Né? Então vamos olhar para esse outro lado aí com carinho, Marcas, porque realmente esse outro lado daqui é sofrido com isso. Não, eu acho que assim, a gente não tem uma resposta e não vai ter isso de maneira talvez nem tão clara e muito menos rápida, né? Sim. Mas eu acho que é importante que seja discutido.
que comece uma discussão, É mas uma isso. discussão que vá levar em algum lugar. Que isso. chegue numa Porque- implementação, né? Porque as reclamações já existem, É mas aquele isso. medo, né, de, ai, não, mas eu preciso participar dessa concorrência, porque se eu perder, mas e se eu não participar? E aí fica todo mundo meio que vendido isso, numa situação, exato. porque tá todo mundo querendo conta, todo mundo querendo novos negócios, né? Poder fazer algo diferente, Sim. trazer uma marca às vezes desejada. E acaba topando muito contra a Exato, vontade. exato. Porque não tem como você fugir daquilo que tá Não, sendo... e você tem, né? por exemplo, acho que é um jogo que não está, né? Talvez um jogo legal para nenhum lado. Então... Eu acho que você tem hoje um processo de concorrência ali, onde, de maneira muito geral, né? Mas você envolve duas áreas dentro de um cliente, né? Então, área de marketing, área de compras. E você envolve diversas áreas dentro de uma agência, né? E aí você tem um processo que muitas vezes a agência não consegue entregar algo de qualidade. E aí o cliente do outro lado sente falta de ter algo de qualidade. Isso pode ser o tempo de concorrência para a entrega do trabalho, pode ser o tempo de apresentação, como a gente comentou, né, um pouquinho antes no bate-papo. Então, assim, poxa, às vezes você se prepara durante 15, 20 dias, prepara um material com todo o seu time para ir apresentar e você tem 30 minutos para apresentar. Cara, parece quase um pitch de anjo investidor, né? Então, você Exato. chega lá, você fala em 5 minutos, apresenta a sua empresa aqui, porque... Cara, tudo bem, eu for apresentar a minha agência, mas se eu for apresentar um trabalho que você pediu para eu fazer, para você avaliar a qualidade, que você vai ter um baita do investimento e que isso vai demandar um trabalho de no mínimo 1 ano, cara, tem um tempo maior para se dedicar a Não isso. fecha, né? Assim, não Né? faz sentido. O processo já não, não tem gente, como ser visto, porque, né? assim, Ou avaliado da melhor forma. Né? e eu tenho certeza que do lado do cliente ele também tem as queixas dele, né? Das agências que entram e não apresentam, é uma coisa legal. O lado de compras também tem o lado deles, porque, cara, muitas vezes estão negociando uma coisa que é difícil você tangibilizar em valor um negócio que é serviço. Né? Então, assim, como é que você negocia desconto comparando um serviço com outro serviço? Exato. Você não dá para comparar, né? São coisas que... Então, assim, como é que você negocia? O quanto vale esse trabalho? Se vale 5% a mais, 5% a menos de desconto? Se aquele que cobrou mais barato é o que você vai fechar porque ele tem o preço mais barato, né? Ou se o cliente abriu um processo de concorrência porque ele tem que abrir. Porque o Sim. compliance determina que a cada 2, 3 anos ele tem que abrir um processo Mas de nesses concorrência. casos, você não necessariamente precisa solicitar, dentro de um briefing, um monte de exigências, um monte de etapas, seja planejamento, criação, mídia, tem todo um estudo, tem tudo isso por Tem trás. tudo isso. E que é realmente um trabalho árduo pela agência. Sim. Às vezes, uma credencial, Também cases, os acho. clientes, Exato. isso já resolve. E isso entraria dentro de 30 minutos. Muito Tudo desse, bem. muito. Eu também acho, muito. porque assim, você quer a melhor credencial é a do cliente, é o Exato. portfólio, são os Exato. cases que ele Exato. né, tem ali de sucesso. Eu acho que Exato. esse tipo de avaliação parece que perde a validade completamente isso. dentro de um processo. Fala, meu amigo, olha o que eu já fiz para trocentas mil marcas, me exatamente. respeita. Né? Isso aqui você pode validar. É. Eu acho que aí entra uma questão de Entra- você pode ir atrás, você pode validar se isso aqui é Perfeito. verídico, se aconteceu, se não aconteceu. Ok, mas uma credencial é o suficiente para você validar e parar de impactar tantos processos. Porque ali você já vê, pô, você pega normalmente a marca que faz um processo de concorrência, ela quer segmentos parecidos que já Exato, tem já atendido. tem conhecimento. Já começa uma premissa por aí. Ok. Então, se eu estou te mostrando que eu tenho conhecimento no seu segmento, que eu já tive cases de sucesso, resultado, que mais que falta te apresentar? Você quer que eu pare toda a minha equipe aqui? Né? Então, Sabe uma coisa, gente, que eu sinto muita falta, assim, né? E sinto muita falta, principalmente no pós-pandemia. E que, para mim, é uma coisa que é uma das principais coisas quando a gente fala de concorrência, quando a gente fala de uma agência escolher, né? Um cliente escolher um fornecedor, uma agência nova. Que é a questão da empatia. É a questão de quando você está num lugar, você se sente bem ali. exato. Quando você está numa reunião com uma pessoa, você ter conexão. Né? O nosso trabalho é um trabalho no dia a dia muito duro. E se você não tiver esse ponto principal, que é essa troca que você vai ter no dia a dia, já ferrou aí, né? Exatamente. E aí eu acho que é onde talvez a gente peque muito.
Né? Assim, hoje, para eu conseguir marcar uma reunião e o cliente vir até a agência conhecer a agência Olha! durante um processo de concorrência, É pior ainda. é muito difícil. Ele não quer vir, ele quer vir depois que ele já fechou com você. Ele quer saber se você tem estrutura. Ah, onde você fica? É Quero saber se você tem um isso. concreto aí para me atender. Mas não É quer ir isso. até lá para É ver? isso. Então, assim, Né? acho que coisas, né, que se eu tivesse numa cadeira de cliente, né, coisas que eu me preocuparia muito em fazer. Primeiro é fazer uma visita, antes de convidar a agência para ir. Ah, eu vou fazer uma visita e vou conhecer a agência. Eu vou conhecer o espaço, eu vou ver o clima da agência, como é que é. Eu vou conhecer os donos da agência, eu vou conversar com eles, eu vou entender a parte de respeito, de ética. É Sabe? Eu isso. vou conhecer isso. Depois eu vou entender as pessoas que trabalham lá. Cara. Sabe? Porque quem vai entregar o trabalho são eles, gente. Exato. Não tem mágica, entendeu? Então eu posso pegar uma melhor apresentação do mundo, cara, e do lado meu time não tá afim de fazer. Exato. Não vai adiantar nada, o cliente vai ter problema. Né? Então eu acho que talvez esses valores, né, muito mais humanos, eles contam muito mais, gente. Porque o imprevisto, ele, como a gente estava brincando há um tempo atrás, vai ter. O problema ele vai existir. Né? A dificuldade está em como é que a gente vai resolver isso. E se você não tiver esse elo, muitas Se coisas não tiver podem esse correr risco de se perder. elo, Exato. cara, é estressante, né? Então, quanto maior a cumplicidade, quanto maior o comprometimento, né, do cliente com a agência, cara, menor os ruídos que vão ter. Exato. Né? Menores os problemas, e não porque eles vão ser problemas pequenos, mas eles vão se tornar pequenos, porque a vontade de resolver vai ser grande. Né? Então, quando os lados não se entendem, cara, não tem solução. Não tem solução. Né? Então, as pessoas querem primeiro comprar o trabalho, depois conhecer quem está fazendo. É o contrário, gente. É o contrário, Né? exato. Primeiro você conhece quem faz o trabalho e depois você entende se você gosta do trabalho. Né? Exato. A gente costuma falar muito quando a gente vai fazer o processo de contratação aqui nas empresas, né? Que a gente contrata pessoas, eu não contrato skills, cadeira. Eu não contrato um profissional com uma cadeira, eu contrato uma pessoa. Cara. Então, primeiro eu vou conversar com a pessoa. Né? Porque o skill técnico, normalmente, né? Não é sempre, mas normalmente eu consigo ensinar. Né? Tem skills humanos que eu não consigo ensinar, gente. Exato. Né? Então, se a pessoa não for empática, se ela não tiver respeito, se ela não for, ela não serve para trabalhar aqui. Talvez se ela tiver que fazer um curso para aprender, tá tudo bem, cara, não tem problema nenhum, nenhum para mim. Né? Eu prefiro ter aqui um profissional em evolução do que ter alguém que saiba muito e não, como ser humano ele não se encaixa, porque aí eu não consigo ter ele aqui dentro. Ele influencia o meu time inteiro. Né? E se eu tiver uma boa pessoa com vontade de aprender, eu tenho um time inteiro para ensinar essa pessoa. Exato. Né? Então, eu acho que mudar um pouco dessa mentalidade. Né? Eu acho que a gente cria relações e, a partir daí, o trabalho flui muito melhor. Né? E não você impor um trabalho Não, e inclusive nesses se processos perder. que a gente está tão cansado e tão, né, machucado aí no mercado. Exato, né? exatamente. Mas vamos para a última perguntinha, então, para o Vamos Lúcio. lá. Você pode essa. Pergunta aqui. Como vocês garantem a atribuição correta de resultados entre diferentes canais de mídia? A gente tem um processo, né? E aí tudo que a gente faz hoje da parte analítica é concentrado no DataMill. Então, a gente tem hoje um processo de acompanhamento de resultado de campanha, e aí a gente tenta mensurar tudo. A gente aí não só a parte de mídia, que é o mais convencional, mas tudo que a gente está fazendo, a gente tenta, de certa forma, trazer dados e como é que aquilo contribui para a assertividade, né, para a evolução, para que aquilo fique melhor. Então, eu acho que acompanhando ao longo do processo, né, do início ao fim, tudo que está sendo feito e, de certa forma, não só mensurar, não só extrair dados, mas trabalhar e tirar insights disso. Legal. Né? Então, hoje a gente tem, né, vou dizer o que é mais usual, o que é mais comum aqui, mas uma campanha de mídia, por exemplo, a gente tem uma formatação hoje de algumas rotinas de acompanhamento, né? Onde as reuniões com clientes hoje, normalmente, elas são feitas baseadas numa dashboard, numa reunião que dura 15, 20 minutos, onde o cliente já está acompanhando o que está acontecendo na campanha em tempo real, sem eu precisar ficar falando com ele. Eu já disponibilizo para que ele acompanhe isso, né? Para que ele possa levantar do lado dele os questionamentos que ele vai me fazer. Né? Quando o meu time vai para a reunião, meu time vai discutir insight, meu time não vai discutir números de campanha.
Né? Então a gente faz uma reunião já direcionada. Ó, tá assim, é isso aconteceu, ó, tá performando bem aqui não tá tanto, então nossa recomendação para a próxima semana, por exemplo, é a gente alterar isso, isso e isso. O cliente está de acordo? O cliente está de acordo, então maravilha, a reunião dessa semana acabou, vamos partir para a próxima, formaliza, implementa as alterações e acompanha de novo esse resultado. Né? Então eu acho que, de novo, é a partir de dados que vai fazer com que a gente tenha o dedo no pulso, né? E tracione cada vez melhor, né? E dados servem para campanha, servem para a questão de prospecção, né? Então, quando a gente fala de funil de prospecção, né? No final do dia, se eu falar, preciso trazer 5 clientes, né? Putz, quantos clientes tem que entrar lá no topo para sair 5 aqui? Sim. Né? Puta, qual que tá a minha conversão média? É 5, 10%, então eu preciso colocar 50 para sair 5. Então, se eu tenho que ter 5, eu preciso colocar 50. Né? E qualquer coisa hoje, ou quase qualquer coisa hoje, dá para a gente, de certa forma, extrair. Né? Então, acho que a primeira é isso. Para garantir um sucesso numa campanha, é entender e definir junto com o cliente quais são, ou qual é o principal KPI que a gente vai acompanhar. Né? E aí, extrair e entender que métrica é uma coisa e KPI é outra coisa. Né? KPIs é uma fusão de métricas. Né? E métricas são indicadores. Né? Então, eu quero comprar com um CPM mais baixo, ou isso aqui. Tá, mas qual que é o nosso KPI de fato? Né? Qual que é o sinalizador que a gente vai ter para saber se estamos bem ou não? Definir durante o processo o que dá para ser metrificado, de que forma e como a gente vai usar aquilo. Né? E a partir daí acompanhar e fazer esse negócio, de fato, andar numa esteira. Né? Mas você tem um processo pré, que é mais importante do que o que você vai executar depois. Né? Porque a gente brinca que se você não se estruturar antes, você não vai ter nada que depois você consiga usar. Né? De uma forma inteligente. Que legal, Lúcio. Bom, eu acho que foi assim incrível, gente. Se deixasse, a gente ficaria aqui horas e horas, né? falando e falando, porque, enfim, ele conhece muito desse mercado. Então, o papo vai rolando solto aqui. Ele também, adora se comunicar como a gente, né, Andressa? Então, se deixar, a gente vai falando, né? Mas eu quero agradecer, Lúcio, né, a sua vinda aqui no Pode Essa. Obrigado. Acho que inaugurar aí o nosso programa, não podíamos inaugurar melhor do que com o Lúcio aqui. Obrigado, tanto eu e a gente. Andressa, a gente fica super agradecida. Quando, né, houver mais novidades, pode vir, tá? Portas abertas aqui para você poder falar, atualizar alguma campanha ou até algum imprevisto aí que deu para nos contar. Fique à vontade, venha sempre que você puder, viu? Maravilha, gente. Eu agradeço, espero aí que seja um sucesso. Desejo vida longa ao Pode Essa, e pode sim essa, né? E que a gente comece com o pé direito. E sempre que precisarem de mim, eu tô por aqui. Que bom! Muito obrigada. E a gente vai deixar um QR Code aqui do lado. Se vocês quiserem saber mais sobre a Crane, a agência onde o Lúcio hoje é sócio, pode acessar, que a gente vai direcionar para vocês, enfim, apresentar. Se não tiver concorrência, a gente melhor ainda. Já passa os briefings pra gente, tá bom? Mas, enfim, a gente deixa aqui super aberto para vocês poderem conhecer o trabalho deles. A gente vai deixar a rede social. Mas eu também quero agradecer, e a Andressa também, aos nossos parceiros, que é Libre Audiovisual, que nos apoia nesse programa. Então, tudo que vocês precisarem de audiovisual, tanto o Thiago quanto o Luiz Naja, vai, assim, fazer um excelente trabalho para vocês, como está fazendo o nosso excelente trabalho aqui no Pode Essa. Palma para os meninos! Muito obrigada. Fique com mais esse programa. Se você gostou, deixa um likezinho aí pra gente. Compartilha com o que vocês acham que vai ser bacana esse conteúdo, que nos ajuda também aí desse outro lado, tá bom? Um beijo, pessoal. Um beijo. Valeu, Vamos pessoal. nessa. Tchau.